Oi, vamos voltar para o tutorial. Hoje a ideia é dar uma desacoplada no código, porque o que a gente tem é basicamente uma janela que tem um bloquinho e a gente pode mover ele. Só que o jogo ele vai ter várias entidades, certo? Então ele vai ter plataformas, vai ter inimigos, vai ter obstáculos, vai ter o jogador e a gente precisa dar uma desacoplada nisso, certo? E usar alguns conceitos de herança. Então, bom, vamos fazer isso? Aqui eu montei um diagrama UML só para a gente ter uma noção de como vão ser as relações. Então, a gente vai ter essa entidade que ela vai ser completamente abstrata. Então, a gente nunca vai instanciar uma entidade pura, certo? Essa entidade ela vai ter, por exemplo, o bloco, o rectangle shape, porque todos os restos vão ser baseados em rectangle shape. Então, o jogador, o inimigo e a plataforma vão ser rectangle shapes também. Então, aqui a gente instancia tudo que vai ser global para as outras entidades, certo? E aí o jogo ele não instancia a entidade em si, ele instancia as especificações dela. Então, o jogo ele vai ter plataformas, inimigos e jogadores, e não entidades puras, se deu para entender assim. Então, indo para o que a gente tem para fazer, primeiro explicar essa ideia de herança, que é justamente a nossa entidade ter atributos e métodos, e o jogador, inimigo, plataforma, e o que tiver a mesma ideia de entidade, a gente herda daí tudo para eles. Beleza. O ML a gente já demonstrou, e agora eu quero desacoplar essa parte do jogo aqui, porque a gente só tá com o CPP aqui, que tá com a main, e eu não gosto muito disso. Então, a gente vai vir aqui no jogo, no arquivo fonte aqui do projeto, adiciona uma classe. E o nome da classe pode ser jogo mesmo. Class jogo. Ok. Então, o que a gente tem aqui no CPP, no main no caso, a gente vai passar para o jogo, para a gente ter uma classe. Então eu vou copiar os atributos e passar para o CPP. Sempre que eu crio uma classe eu já crio o private e o public, para não ter que ficar instanciando depois. Então, beleza. Então, o jogo ele vai ter esses métodos aqui, mas só que a gente também precisa adicionar o SFML. Pronto. Beleza. Só que eu acho meio ruim a gente, quer dizer, não tem nem como a gente já colocar a construtora aqui nos atributos, certo? Então, a gente só faz isso aqui, deixa só o window, e daí a gente tem um construtor padrão para jogo. Deixa eu já criar o construtor. E nesse construtor, daí sim, a gente coloca que a gente vai criar essa window com esses parâmetros. E a mesma coisa pro shape. Pronto. Perfeito. Isso, foi. Beleza. Definição de shape não encontrada. Tá, mas enfim. E aí, isso tudo aqui, a gente vai criar um método executar para o jogo, por exemplo. Então, aqui no nosso app, eu também já posso setar, eu já posso colocar esse set de cor. Só para a gente continuar com o mesmo resultado que a gente estava tendo antes, e aqui no meio a gente deixa bem vaziozão. Então aqui no jogo eu também vou ter um void executar, que não vai retornar nada. Deixa só o Visual Studio reconhecer que tem um método novo, aí eu posso já criar por aqui. Beleza. E o que esse executar ele vai ter? Vai ter as coisas básicas do jogo. Então, aqui no jogo tutorial, que é o nosso main, a gente não precisa mais incluir
o SFML Graphics, list, nem nada. A gente só precisa incluir jogo. E a gente instancia um novo jogo. Pronto. Porque a hora que a gente faz essa instância, ele vai vir aqui na construtora, vai criar a nossa janela, vai criar o nosso shape, já vai setar esse shape como green, e eu já vou chamar a função executar. Então, a hora que ele já acaba de construir as coisas, ele já vai para a função executar e fica rodando a janela normal. Tira o return 0 porque ele não retorna nada. E vai continuar fazendo o básico, igual ele estava fazendo antes. Certo? Então, já criamos a classe de jogo. Perfeito. Então, se a gente voltar aqui para o Mary, a gente já tem esse jogo aqui. Então, agora a ideia é a gente fazer essa entidade que vai ter todos os atributos e métodos que as outras entidades também vão ter. Certo? Então, vamos começar já adicionando uma nova classe. Entidade. Beleza. Pensando no shape ali que a gente tinha antes, o que a gente tem no shape que... Quer dizer, o shape é um rectangle shape, né? Agora, o que todas as entidades vão ter? Vão ter um rectangle shape, certo? Então, a gente inclui o SFML aqui. E a gente já cria um rectangle shape para cada um. Pode ser body. Beleza, perfeito. Então é basicamente isso. Aí a gente vai ter uma construtora e uma destrutora. Já vamos fazer isso pro jogo também. O jogo ele vai ter a construtora e uma destrutora. Perfeito. Por enquanto eu tô fazendo tudo estático mesmo, sem alocar memória, mas só que depois a gente já começa fazendo as coisas por alocação de memória. Beleza, então a gente tem essa entidade aqui com o body. O que eu achei interessante também é a gente já passar a window. Porque de cada entidade se printa na janela, no caso. Vocês vão entender. Perfeito. Então, para a entidade tá legal. A gente pode criar a construtora para a entidade. A gente define que body... aqui a gente pode fazer igual a gente fez aqui no jogo CPP. Então, em vez de a gente instanciar os shapes direto, a gente vai instanciar entidades, né? Mas só que as entidades elas vão ter esses rectangle shapes que também tem uma construtora. Então, por isso aqui, a gente chama a construtora padrão do nosso body com o tamanho que a gente quer que ele tenha, certo? Então, antes dele já executar as coisas da construtora, ele já executa essa construtora padrão dos nossos atributos, certo? A window vai ser um ponteiro, porque sim. Porque a gente vai ter uma window e se a gente ficar passando windows novas, tipo, se não for por referência, a gente vai passar uma window e daí a função ela vai ter uma window com os mesmos atributos do que a gente passou, mas não necessariamente é a mesma, entendeu? Beleza. Então, já criamos a entidade e estamos criando esse body. Beleza, perfeito. A destrutora eu só vou criar a definição. Show, show, show. Então, vamos agora criar o jogador com classe base entidade. Perfeito. Então, aqui eu já tenho tudo o que eu tenho em entidade. O que o jogador teria mais, no caso, vai ser uma função de mover, por exemplo. Que aqui a gente pode pegar até as definições que a gente tinha colocado dentro... Aqui, ó. Deixa eu tirar daqui. E lá em jogador CPP, a gente tem essa função de move. A gente pode colocar aqui. Mas só que não é shape, é o nosso body. É que ele herdou lá de entidade. Por que deu erro?
Ah, tá. Entidade, como é uma classe totalmente abstrata, a gente não usa private, a gente usa protected. Aí, perfeito. Agora eu imagino que já esteja funcionando. Pronto, tá funcionando. Eu esqueci de criar as construtoras e destrutoras. Construtora. Por mais que elas não tenham nada ainda, eu acho bom criar pra... porque depois a gente vai adicionando as coisas aos poucos. Só criar as definições já. Beleza, a gente já tem esse jogador. Então, antes de eu adicionar as outras entidades, deixa eu só salvar os arquivos. Antes de adicionar as outras entidades, aqui no jogo, eu não vou instanciar um shape. Eu vou instanciar o nosso jogador lá. Então, até tirar essas funções do shape, o draw aqui do shape. O jogo, então, igual eu fiz aqui no nosso diagrama ML, um jogo ele instancia um jogador, porque vai ser o jogador principal lá que a gente vai controlar com WSD, certo? Então o jogo ele não vai mais instanciar o Rectangle Shapes diretamente. A gente vai instanciar, por exemplo, um jogador que tem um Rectangle Shape dentro dele. Então isso aqui, em vez de ser o Rectangle Shape, a gente vai ter um jogador 1. Beleza. A gente já instanciou ele aqui. Agora, o jogador 1, ele é uma entidade e a entidade ela tem um ponteiro para uma janela. Por quê? Eu já vou criar aqui uma função que não vai retornar nada, que vai ser setWindow. E a gente vai receber um window ponteiro. Vamos colocar aqui this window igual window ponteiro w. Meu Deus, buguei tudo. A gente vai receber um SF window ponteiro chamado window, e a nossa window vai ser a saída que ele está recebendo. E aqui no jogo CPP, a gente já criou o jogador e vamos passar, ó, o nosso jogador 1 está aqui e eles têm as funções lá de entidade, porque ele é da entidade. E aqui eu vou passar o endereço da window. Perfeito. Então, aqui, ao invés de eu imprimir os elementos em si, eu imprimo o jogador, eu imprimo o inimigo, a plataforma, eu já passei a window para eles. Então, em entidade também, eu tenho que ter uma função para desenhar, certo? Para eles se imprimirem na tela. Então, a gente cria aqui uma função de draw, que o que a gente vai fazer? Window draw nosso body. Perfeito. Então, agora, no nosso jogo CPP, em vez de eu chamar window draw e o rectangle shape do jogador, eu vou fazer que o jogador 1 ponto draw. Pera aí. Aqui. Beleza. Então ele está limpando a janela. Aí eu falo para o jogador se printar na tela e daí printo todas as entidades que se printaram na tela, certo? Mas só que além de usar o draw, o nosso jogador ele também tem a função de move, certo? Então se eu quiser mexer ele, essa função também tem que estar dentro do loop. Jogador 1 ponto move. Beleza. Então se a gente rodar, deu erro. O que deu erro? Aqui. A gente declarou a destrutora, mas só que não instanciou ela. Beleza. Então se rodar agora,
Agora sim, rodou. E a funcionalidade continua a mesma. A gente tem o nosso jogador aqui, no nosso jogo, e ele está se movendo com o D que a gente aperta a hora que ele tá no loop lá. Então ele lê o D e tal, e o body ele se move. Então eu vou criar uma nova classe chamada inimigo da classe base entidade, que é a que tem o nosso rectangle shape e tal. Por enquanto eu vou fazer que o inimigo ele não vai se mover nem nada, só vai ser um bloco parado, só que já instanciar as construtoras e destrutoras. Só que eu vou fazer esse inimigo de outra cor. Salva. Beleza. Então, o inimigo, a hora que constrói ele, eu vou fazer que o nosso body.setFillColor vai receber um SF color magenta. Gostei. E para não ficar exatamente em cima da onde está nascendo o nosso jogador, eu vou colocar aqui body.setPosition setPosition tá. Recebe um vetor de 2 floats que eu falei lá na primeira aula. Ele vai começar no 200. Beleza. Então, agora, lá no nosso jogo, eu vou ter um jogador. E se a gente for seguir o nosso ML, eu posso ter um ou vários inimigos. Por enquanto eu só vou criar um, senão vai encher muito os nossos loops. Opa. Inimigo com pagar. Inimigo I1. Show. E aqui no nosso jogo, eu só preciso passar pro nosso I1. Então, set window. Passa a nossa window. Beleza. Então, o inimigo ele não tem move. Eu só preciso dar um I1.draw. Perfeito. E é para funcionar normal e a gente só ter esse bloco diferente um pouquinho mais para a direita e para baixo. Vamos rodar. E tá aqui. Nosso inimigo e o nosso jogador, que por enquanto só se move para a direita ainda. Mas a gente conseguiu distanciar. E para a plataforma que eu tinha colocado aqui, vai ser a mesma coisa, que um jogo vai instanciar várias plataformas. Mas, por enquanto, eu acho melhor a gente não colocar essa plataforma aqui. O que eu quero deixar vocês pensando é que é o seguinte. Vai ser um saco a gente ter que ficar passando a window para todas as entidades que a gente vai ter. Ou seja, para todos os jogadores, para todos os inimigos, para todas as plataformas, para todos os obstáculos, certo? Ficar passando isso na mão. Então, o que dá pra gente fazer? Primeiro é uma lista, certo? Então, a cada entidade que a gente instancia, a gente vai colocando em uma lista de entidades. E isso vai ajudar também pra gente imprimir, certo? Porque daí, em vez de a gente ficar passando de entidade em entidade aqui e dando draw, a gente cria uma lista e percorre a lista dando draw, certo? A lista vai ser basicamente o que vai ajudar a gente. Bom, o vídeo ele ficou um pouco grande, mas só que eu vou deixar assim mesmo, com um jogador e um inimigo instanciado, e os dois, o jogador movendo e os dois já sendo printados na tela. Bom, a próxima aula vai ser meio abstrata, mas só que eu vou fazer justamente, a gente já criou a classe de entidades e instanciou as entidades no jogo. Só que a próxima aula eu vou criar a lista de entidades, que essa lista aí, ela vai ser a core do jogo. Tudo vai se basear nessa lista de entidades, porque aí a gente percorre ela para imprimir, a gente percorre ela para as entidades andarem, a gente percorre ela para absolutamente tudo. Então, eu acho que é isso. Obrigado.